oficina de contação de história em forma de cordel. A gente está aqui agora para falar da rima. A rima é uma coisa muito importante, um elemento muito importante no cordel. Isso eu vou abrir logo com uma cestilha, que é gostoso, é cheio de melodia, é cheio de verso, é agradável, a gente memoriza. O Brasil é valoroso na cultura popular. Quando falo desse assunto, começo logo a rimar. Até quando anoitecer, até quando o sol chegar. Essa rima com ar. O que rima aí? Popular, rimar, chegar. É o som. Rima é quando o som mais forte, as vogais e as consoantes terminam iguaizinhas. É assim que é feito no cordel. Diferente lá da poesia matuta, que o cara rima mió com pó. Não quer dizer que é menos nem mais, cada um tem um jeito de falar. Aí eu admiro, inclusive, muita poesia matuta brasileira, é genial, muito criativa, né? Os contadores de causo, mas no cordel tem que rimar dentro do esquema. A rima, ela é gostosa e ela tem regra, então ela é agradável, ela é indispensável quando a gente faz o cordel. São essas palavrinhas que se parecem, que rimam perfeitamente. No cordel, a palavra, por exemplo, sul, rima com Istambul, Cabul, azul, né? Urubu. Tem gente que acha que rima, que o som parece, mas as letras, vogais e consoantes não são iguais. Essa é uma das manhas que as pessoas não sabem às vezes, e aí é que tá. O que rima com urubu, por exemplo, é caju, tatu, bangu. Termina certinho com essa tônica, né? No cordel as palavras precisam rimar com essa perfeição, né? A terminação semelhante do verso para ficar sonora, ajuda a gente a memorizar, que é outra coisa que eu aprendi e me facilita muito memorizar verso, foi o fato de ter rima, ajuda a marcar o tempo. Essas rimas perfeitas, elas são chamadas soantes, consoantes, elas soam bem, né? Soam gostosa. E aí tem as maestrias da rima. Por que rima parece que fica mais bonita ou outra? É porque tem rima que é usada de uma maneira às vezes inusitada, né? Quando você muda a classe de gramática, né? Quando você rima um verbo com adjetivo, cantar, que é verbo, você rima com mar, que é um substantivo. Olha que bonito, né? Rima rica, eles falam rica, mas toda rima é bonita, né? Ela fica mais interessante. E ao longo do cordel, a cada estrofe que um cordel tem, gente, é bom ir variando as rimas. Essa é outra artimanha dos versejadores, do poeta de bancada, que é esse que tem tempo para burilar o verso, burilar a rima, consultar um bom dicionário de rima, fazer o seu próprio dicionário. É outra manha. Toda palavra praticamente tem diminutivo e aumentativo. Então você vai, a partir de uma palavra, você cria outra. Vamos brincar com a rima. Por exemplo, a palavra verdade. Aliás, pouco usada nesse país. Verdade rima com saudade, com lealdade, com felicidade, esse é a rima perfeita no cordel, né? As vogais, as consoantes, dade, termina tudo certinho. Então, essa é uma regra do cordel. Tem gente que acha que pode ir rimando de qualquer jeito, mas não é bem assim. Cinza, você sabe o que rima com cinza? Cinza é difícil. A única palavra que rima com cinza é ranzinza. Tem palavras que são difíceis de rimar, né? Mas ado, terminado as palavras em ado, ido,
Então as palavras você pode colocar, inclusive esses sufixos, aumentar as palavras que você vai descobrindo palavra para rimar. No caso da classe gramatical diferente, por exemplo, é não e pão. Olha que legal. O não é um advérbio, né, de negação, e pão, substantivo. Inclusive eu criei um jogo da velha, olha que legalzinho esse jogo aqui. Ensinando para as crianças colocar as letrinhas de dados, jogam e ensina aqui, ó. Você vai cruzando os dados e vai brincando de rimar. Então você pode começar a rimar desde cedo, é um joguinho inventado. Quem quiser conhecer, chama Jogo da Velha Literata. É um joguinho em madeira que eu criei, ensinando a meninada a rimar, que eles perguntavam para mim nas oficinas como que eu fazia para rimar. Eu assim, ouvido, consciência do som. Tá ouvindo? Parece que a palavra rima, mas ela não rima tão perfeita como o cordel exige. Quando o verso não tem rima com o outro, que no caso do cordel, o primeiro não rima com o terceiro, nem com o quinto, rima é o segundo, o quarto e o sexto. Na cestilha, por exemplo, chama verso solto ou verso branco. Ele fica solto, ele fica sem rima, né? Tem a rima quando ela está colada uma na outra, chama emparelhada. E no caso da cestilha, do cordel, a gente chama rima cruzada. É muito interessante, não é? Tem as rimas esdrúxulas. Palavra, inclusive, paroxítono. Vamos rimar paroxítono? Vamos lá. Lírica. O que rima com lírica? Satírica. Lunático. O que rima com lunático? Problemático. E aí, são palavras paroxítonas. E no verso, essa tônica que é a última que a gente conta, que já é um outro assunto. A gente recomenda sempre ir lá nos grandes clássicos do cordel, dos grandes versejadores, que eles vão ensinando a gente a rimar. Antes de você ficar preocupado como rima, leia bastante cordel para você ir acostumando. A rima ela tá em muitas coisas, desde a publicidade para fixar um nome de um remédio, né? Na canção popular, nas brincadeiras de crianças, com nomes das crianças, das pessoas. Tudo dá para rimar. É uma brincadeira com som. É boa de se fazer. Eu, como desafio, proponho a vocês fazer criar um dicionário de rima. Escolha uma palavra e começa a fazer várias rimas com essa palavra. Vocês vão ver que é muito divertido. A rima é um elemento importantíssimo no cordel. Não quer dizer que ter rima é poesia, mas no caso do cordel é fundamental. Rime bastante. Viva a poesia, poesia faz bem. Esse é um elemento importante do cordel. E vai preparando sua história aí. Agora que você já sabe fazer rima, daqui a pouco eu quero dar mais dicas de como fazer o cordel. Nós vamos avançar. Depois da rima tem mais novidade. Aguarda aí que vem mais contação de histórias em forma de cordel. Cordel mineiro que é mineiro. Vou narrar nesse cordel sobre o que é o mineiro, que tem a alma interiorana, mas também já foi tropeiro. Sabe o que é o sertão? Sabe do mundo estrangeiro. Os mineiros são diversos, das Minas e dos Gerais. Quem conhece as Minas não se esquece nunca mais. E quem visita o sertão não te abandona jamais. Nesse tema sou versado e tenho prática e estudo. Vou traçar radiografia e falar de quase tudo, sem revelar o segredo, pois esse é nosso escudo. Mineiro é no profundo e mineiros são minérios. São de muita paciência, são repletos de mistérios. Oficina de contação de história em forma de cordel. Não é só para iniciante, é para todo mundo que gosta de arte. Eu sou Ricardo Evangelista,
poeta, trovador, cordelista e membro da Comissão Mineira do Folclore. Nós vamos falar agora, nesse bate-papo dessa oficina, sobre a métrica na narrativa do cordel. É muito interessante. Eu vou ensinar para vocês metrificar, que é uma coisa que parece que é muito difícil, mas não é tanto. É assim, ó. Eu vou começar com a batatinha quando nasce. Quem não conhece esse versinho? Aqui, ó. Batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. Menininha quando dorme põe a mão no coração. Como é que metrifica? Olha pra minha mão aqui. Olha que interessante aqui, ó. Batatinha quando nasce. Nasce é o 7. O tempo é a 7ª sílaba tônica. É isso que se chama redondilha. É esse 7º tempo, que é diferente da sílaba gramatical, que separa as letrinhas certinho, né? Que tem na poesia de cordel. Esses 7 tempos são 7 sons. Cada verso do cordel, gente, tem 7 sons em cada linha. Por isso que dá até para cantar. Essa é a manha de fazer, de metrificar. Que eles falam escandir o verso, né? Os versos podem ser medidos quanto ao número de sílabas e não são sempre iguais, né? A gente tem versos de de vários tamanhos, né? Muito rica a literatura de cordel, né? Como eu falei para vocês, tem versos, você tem versos de 7 sílabas, mas você tem de 10, você tem enfim, de 4, de 5, é monossilábico, né? Uma, dissilábico, 2, trissilábico, 3, tetra, 4 sílabas. A redondilha maior ou heptassílabo, parece uma palavra difícil, mas não. É essa de 7 tempos. E rima cruzada. Essa é uma das manhas, é o chá. Rimam a 2ª, a 4ª e a 6ª. Os versos 1, 3 e 5, eles são brancos. E tem que ter 7 tempos. Eu tenho até uma estrofe que eu fiz, muito legal assim. Parece que é confuso, mas eu vou te esclarecer. Nesta arte do cordelista, podemos tudo escrever em formato de cestilhas, gostoso para se ler. Parece que é confuso. São 7 sílabas. E essa é a manha. Ah, mas como é que é isso? Ah, você conta até essa 7ª, a outra sílaba a gente descarta. É até a 7ª. A última sílaba tônica que a gente conta é a 7ª sílaba. Deu nela, tá certinho. Você vai metrificando. Parece que é confuso, mas eu vou te esclarecer. Olha a rima. Nesta arte do cordelista, podemos tudo escrever ao som, em formato de cestilhas, gostoso para se ler. Terminou em er, né? E tem 7 tempos. É muito interessante, varia, né, no cordel. Você tem vários formatos, tem cordelista que se especializa em algumas. Dominar todas as formas é uma questão de estar escrevendo, de estar rimando, de estar contando. É bom a gente mostrar também o que a gente faz. E tem uma outra manha nesse som das palavras que eu gosto de lembrar, é que tem uma coisinha que acontece, as vogais se fundem, quando é uma vogal terminando de um jeito junto com a outra, quando o som tá junto, fica tudo condensado. Você fala num som, ó, nesta arte do cordelista, nesta arte junta os 2 As, as vogais, e aí dá um som só. Isso é que faz o tempo. O som é que é o tempo. Conversando com vários cordelistas no Nordeste, e a gente falando do sotaque, inclusive a dificuldade às vezes que a gente tem, né? Porque os sotaques são diferentes. Ele me falou assim, cada manha é um dos grandes, Rouxinol, Rinaré,
que eu conheci. Assim, ó, é o som. O som tem que ter 7 tempos. E a outra manha que eu fui aprendendo ao fazer nesse processo de querer aprender a fazer o cordel foi cantarolando. Cantar os versos é muito legal. Escreva o verso e cante. Declame, sinta o que você está cantando, o que está soando no seu ouvido. Ficou interessante, está agradável? Quase sempre está certo. A gente nota quando a gente lê um verso em redondilha, quando não tá em pé quebrado, quando não está certo, ou não está dentro da regra do cordel, né? Da regra do cordel. E aí, a partir do cantado, a gente percebe. A métrica, você se aprofunda, mas vai interiorizando essa redondilha. Tem as décimas, nossa, são maravilhosas, né? E você vai aprendendo. Então, você já aprendeu a rima, agora está aprendendo a métrica, você já pode começar a usar um pouquinho, querer escrever. Mas leia bastante.